o layout do infográfico a gente pensou a partir do jogo do Mario. Acho que dá para perceber. Mas foi mais um jogo que a gente fez, tipo, no centro ali tem o símbolo do on-off ali, do ligar e desligar, e o risquinho é um preservativo. Deixa eu Tá. dar um zoom aqui, peraí. Tem no centro aqui. Justamente porque o governo lançou uma nova embalagem de preservativo masculino, que o símbolo é esse aqui. Só tem outras cores, mas é basicamente isso. Certo. Aí a gente quis já associar isso. E os cogumelos e os ovos, aí é uma associação que fica a critério de cada um. Fica na incubação de cada um aí. Fica no ar. É. Tá. Daí vou fazer um apanho histórico, pode ser? Antes de começar o infográfico. Claro, claro. Tá. Então, desde que existem seres humanos, existe sexo entre seres humanos. E as doenças sexualmente transmissíveis também. Antigamente era chamada de doenças venéreas por causa das pessoas que seguiam a deusa Vênus, principalmente as mulheres que eram prostitutas, e daí elas eram chamadas de venéreas, se não me engano, e daí doenças venéreas por causa das doenças que as mulheres que adoravam Vênus transmitiam. Elas adoravam Vênus fazendo sexo, por isso prostituta. Então, uma das primeiras civilizações que começou a fazer algum tipo de preservativo masculino foram os chineses. E eles faziam com uma mistura de celulose com ervas e óleos essenciais dessas ervas, para que, na verdade, o, o material da camisinha que eles faziam, essa celulose, não, na verdade, deixava que o espermatozoide passasse, né? Mas os óleos que eles colocavam junto nesse preservativo agiam como espermicida, matavam os espermatozoides. Um pouco depois, isso, na verdade, esse dos chineses não tem uma data exata de quando começaram a fazer isso. Mas daí na Europa, mais ou menos no século 14, 15 até o 16, eles tinham o costume de usar um forro, mais ou menos um forro de linho, que era ajustado de acordo com o tamanho do pênis, e também era encharcado com ervas. Mas uma coisa que eu achei muito estranha é que esse ele era costurado, porque tipo, não tem como fazer uma capa de linho ali na máquina de tear, né? Principalmente no século 14. Então, a pessoa que fazia cortava várias tiras desse linho e costurava uma na outra até ficar do tamanho desejado. E eles também bebiam com essas ervas que agiam como espermicida. Tinha o outro também, que era o mais comum, um outro modelo, que era feito com víscera de algum animal, ou seja, tripa. Geralmente bexiga de cabra, que foi introduzido na cultura geral, assim, para o mundo todo, mas surgiu com o mito dos gregos, que era do Minos, que o esperma dele, tipo, dava vida a várias serpentes, escorpiões e aranhas, e isso matava as pessoas com quem ele fazia sexo. Então, como ele não queria matar todo mundo com quem ele fosse ter uma relação sexual, ele acabou inventando um tipo de camisinha com tripa de algum animal. Aí os gregos gostaram da ideia e começaram a fazer. Principalmente esse modelo que era feito de alguma víscera, ele, tipo, as pessoas reutilizavam. Tinha relação sexual lá, terminava, lavava o preservativo, guardava para usar depois. E foi só no final do século XIX, praticamente no século XX, que terminou essa cultura de ficar lavando e usando de novo, porque o Charles Goodyear, não coincidentemente o sobrenome que tem nas marcas de pneu, né? Ele descobriu a borracha vulcanizada, que é a vulcanização, é um processo para deixar a borracha mais elástica com as propriedades que a gente conhece hoje. Depois a gente vai falar mais no infográfico. Mas a partir dessa Já estão descoberta entrando no dele, trabalho dos outros colegas aí. a partir dessa descoberta dele da borracha vulcanizada, que é o látex vulcanizado,
ele desenvolveu um novo modelo de preservativo, possibilitou que fosse inventado um outro. Mas na época, isso no final do século XIX, era um preservativo muito mais grosso e ainda era reutilizado. Tipo, as pessoas usavam aquilo e lavavam depois até o momento que rompesse o látex. Aí mais para o final do século XX, da metade para o final do século XX, que começaram a ter os preservativos como a gente conhece hoje, que usa uma vez, dá um nozinho e joga fora. Então, a matéria-prima do preservativo é o látex. Ele é extraído das árvores seringueiras. Ele, na verdade, tem uma aparência branca, leitosa, muito semelhante ao leite. E ela deve ser vulcanizada e aquecida com enxofre antes dela tomar alguma forma. Ela, então, daí, né, tem as propriedades que ela tem elasticidade, ela é insolubilidade, ela tem um aumento grande de volume, com a ação da umidade, e depois que ela é vulcanizada, ela tem uma boa elasticidade, ela é bem resistente ao calor, tem uma flexibilidade boa, e tem uma resistência à tração também. E, enfim, daí na fábrica, o látex, ele, para receber uma maior resistência, ele passa, né, como eu meio que já citei um pouco, pela vulcanização. O processo, então, eles adicionam enxofre e algumas outras substâncias químicas, e então eles fazem uma grande mistura com altas temperaturas para então acelerar a reação. Desculpa pelos gritos da minha mãe, se vocês estiverem escutando. Tá tranquilo, Maria. Segue o baile. O segundo passo aqui do infográfico seria dentro da fabricação propriamente dita. Dentro da fábrica onde fazem o preservativo tem um tanque, geralmente com mais ou menos 15 metros de comprimento e menos de 1 metro de fundura, digamos, de profundidade, que tem essa mistura que a Maria falou, e daí ficam passando vários tubinhos de vidro com um formato parecido ao de um pênis, para ficar pegando essa mistura do látex e grudando nesse tubo, esses moldes. Eles ficam ali mergulhando e daí isso ajuda, tipo, a tomar o formato que precisa tomar. Depois dessa parte dos moldes, vai para uma estufa, só para secar, e depois vai mais uma vez para essa imersão e para mais uma vez para a estufa, que é para deixar a camada um pouco mais grossa. Bom, o próximo passo, ainda esse molde, né, o preservativo, ele segue na linha de montagem. Então, ele passa pelas escovas rotativas, que acabam criando a bainha, né, que é a parte que fica bem em cima, que, tipo, o anelzinho, né, que no caso se chama de bainha. Peraí que eu me perdi um pouco. Depois que elas ficam prontas, então eles vão novamente para a secagem final da estufa, onde a água é eliminada e a borracha, então, ela fica realmente dura e deixa bem resistente e aumenta a elasticidade. E é isso, nesse processo. O quarto passo dentro da fabricação é a lixiviação ou lixiviação, que é uma máquina que mergulha o preservativo ainda no molde dentro de um tanque com outros produtos químicos para tirar as partículas que podem depois, quando a pessoa está usando, provocar algum tipo de alergia ou desconforto. Que geralmente essas substâncias são as que foram incorporadas lá para a vulcanização, o enxofre e aquelas outras. Também tem as substâncias que são originais do látex e aqueles outros produtos. Bom, no outro passo, o jato de água, ele é apontado novamente para a bainha para remover
o preservativo do molde e leva então para uma esteira que ele passa novamente pela lavagem e ele toma então um banho de talco ou amido de milho, sílica e tira todas as características pegajosas que tem. E depois disso ela é secada novamente e passa para o teste de qualidade e que eles fazem vários testes. A gente até pesquisou alguns e vimos vídeos de alguns que são bem importantes e obrigatórios, porque tem muitos que podem já tá com problema ou, enfim, não ser suficiente. Justamente porque logo que foi descoberto o látex vulcanizado e começaram a ser produzidos os preservativos de látex, ainda era muito grossa a camada, e as pessoas diziam que isso era incômodo. Então a indústria acabou desenvolvendo esse preservativo como a gente conhece hoje, que é muito mais fininho, só que, tipo, isso é bom para o consumidor que queria alguma coisa mais sensível, só que ao mesmo tempo é ruim para quem está fabricando, no sentido de que todos esses testes são usados só para garantir que não tenha nenhum microfurinho ali que vá passar algum esperma ou que vá arrebentar o preservativo na hora do uso. Isso, tipo, essas regras para os testes, quem faz é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dentro da fábrica, absolutamente todos os preservativos passam por um teste que depois que eles saem dos moldes e daí vão para aquela parte ali do talco que a Maria falou, eles são, tipo, aí ele tá fechadinho quando vai pro talco. Aí eles abrem de novo, colocam num um molde que é igual ao molde de vidro, só que dessa vez ele é de algum metal. E eles passam uma corrente elétrica nesse metal que está envolvido pelo preservativo, e caso essa corrente elétrica passe pelo preservativo, quer dizer que tem algum furinho. Aí, se tiver esse furo, eles jogam fora esse preservativo e vão fazendo isso de um por um. Depois que o preservativo passa por essa máquina do teste elétrico, se ele tiver 100% coberto, se não tiver nenhum furo, essa máquina já joga o preservativo para a esteira, que ele é enrolado de novo para receber a lubrificação e ser embalado. Essas amostras são enviadas para os testes obrigatórios, que é outro tipo de teste, que tem, por exemplo, a insuflação de ar, que eles inflam o preservativo até, se eu não me engano, 24 vezes o tamanho de um pênis. Então, qualquer cara que diz que o preservativo não serve é mentira. A não ser que ele tenha tentado envolver a perna dele com o preservativo. Tem também o teste líquido, que é praticamente a mesma coisa que o de ar, só que eles enchem com água. Bom, depois tem, então, o uso, que é a princípio mais simples, né? Que todas as pessoas sabem como deve colocar, mas o certo deve induzir todo o pênis dentro da camisinha e sempre deixar um espaço extra na ponta para que o esperma não vaze e também para não dar um impacto do qual pode rasgar. E acho que é isso, nesse set. Aí, por último, tem o descarte, que também é simples. Ali, depois do ato, a pessoa só tem que tirar ali o preservativo do pênis e ter o cuidado para que não vaze nenhum material dentro, nenhum esperma, e dar um nó bem forte, como se fosse o nó de um balão, para garantir que depois que tu descartar o preservativo lá na lixeira, que ele não contamine nenhuma pessoa no caminho, né? Tipo, depois que o lixo sai da nossa casa, vai ter alguém que vai separar, que vai destinar cada coisa para o seu lugar. E justamente por isso, tem que ser um nó bem forte. O preservativo não tem nenhum tipo de reciclagem, até porque é um alto risco de contaminação, e por isso geralmente vai para aterro sanitário. Mas, como ele é feito de látex, que é uma coisa biodegradável, ele não fica, tipo, prejudicando tanto o meio ambiente, porque ele vai apodrecer, ele é biodegradável. Bom, então, boa noite. Eu e o Nicolas vamos fazer um trabalho, então, apresentar o trabalho a respeito de tubo de concreto. A ideia veio a respeito de uma conversa aí que eu estava tendo com o Nicolas, eu trabalho com materiais de construção, e daí eu perguntei, vamos fazer a respeito do tubo de concreto, né? Envolve materiais, um processo assim simples de entender, e
a pesquisa até que foi bem, bem vantajosa, Bem né? satisfatória de Bem fazer. satisfatória. Enfim, eu vou começar então aí falando a respeito da pré-produção, utilizações dos primeiros materiais que vão ser utilizados para a construção do tubo de concreto. Primeiramente, necessita-se do concreto, que é formado por cimento, agregado graúdo que a gente conhece mais por pedra brita ou apenas brita, e o agregado miúdo areia. E, no caso do nosso tubo de concreto aqui, a gente resolveu pegar ele com revestimento de ferro, né, de aço, para dar mais resistência, que é revestimento interno de aço utilizando minério de ferro, carvão e cal. A gente resolveu colocar então, em cada etapa a utilização dos materiais, né, mão de obra e tudo mais, então água, Como ele energia elétrica, afeta o meio ambiente. utilização de água, de energia elétrica, de fogo, maquinário e operador de maquinário na questão da pré-produção, né? Partindo agora para a produção, a primeira etapa, utiliza-se a montagem de uma estrutura de ferro que vai dar formato para o tubo de concreto, né? Onde depois a máquina vai despejar o cimento pronto para ele ir se adequando à forma, né? A própria máquina vai estar com a forma já que vai vibrar também depois. A máquina vibra para o ar incorporado do cimento sair, proporcionando também uma acomodação dos agregados. Então, digamos assim, é uma espécie de centrífuga, né? Vai tirar o ar fora. Tudo bem que a centrífuga tira a água, mas aí vai tirar o ar, né? Vai tirar o ar fora para acomodar melhor, né, os materiais. Aí a quarta etapa, após a acomodação dos agregados, é feita dessa forma, imediatamente, para armazenar em galpões cobertos, né, por 24 horas, onde eles vão iniciar já um processo de cura, né, mas no primeiro momento coberto, fora do ar livre, né, para não ficar no tempo, para dar aquela primeira secada. E daí na quinta etapa da produção, eles são movidos para o pátio aberto para um processo de cura mais elevado por 7 dias, onde vai estar exposto ao tempo para passar um vento, um calor, né, para secar bem direitinho aquilo ali. Durante a fase de produção, utiliza-se energia elétrica, maquinário, operador de maquinário, etc. Aí nós temos a distribuição, que aqui para nós, pelo menos no Brasil, né, feita pelos caminhões, que é o quarto poder público do país, e que são levados até os clientes, né, lojas que fornecem o produto, ou até o próprio cliente mesmo que resolve comprar do fabricante. Aí nesse processo é utilizado o veículo automotor, água, óleo, combustível e o motorista. Bom, então falando sobre o uso dos tubos de concreto, para que eles servem na grande maioria das vezes, a gente citou 4 grandes formas de utilizá-los, que é para fazer o esgoto, né, o esgoto da cidade, para fazer a desova também do esgoto, geralmente que faz nos rios, as fossas de casa, quem tem fossa sabe como é que funciona, as bocas de lobo, depois que a água cai na boca de lobo na rua, ela tem que ir para algum lugar e o tubo de concreto que leva a água. E a distribuição da água pluvial em alguns locais do Brasil, que não é todos os locais que utilizam mais esses tubos de concreto. Agora eles utilizam outros materiais com plástico, como tubos de plástico melhorados, alguma coisa assim. O descarte, então, eles são direcionados aos contêineres de entulho. Após isso, eles são recolhidos pelos caminhões e levados para os aterros sanitários, que é o caso de
todo o material de construção ele é aterrado, ele é essa forma que é feito o descarte dele, porque é muito difícil de reaproveitar. Aí se utiliza nessa etapa o container, o veículo, a água, o óleo, o combustível, o motorista, o aterro e a terra. E aí a gente colocou mais um item aqui que é o reaproveitamento inteligente. Aqui no caso à esquerda ali, essa imagem com os caminhões bem pequenininhos, é um aterro de materiais de construção. A maneira que eles fazem. Colocamos mais uma etapa aqui que é o reaproveitamento inteligente, que em alguns países que possuem um foco maior na política de reciclagem e reaproveitamento de material, eles surgem soluções melhores, né? Em vez de só descartar, só aterrar, até porque não tem muito espaço, principalmente em países pequenos. O Brasil, que a gente sabe a realidade, é um país continental, então tem muito espaço, tem muita área aberta, tem muito aterro. Mas em outros países pequenos, como o Japão, como na Europa, por exemplo, já não é bem assim que funciona. Então, citando da esquerda para a direita ali, eles utilizam os tubos, tem várias dimensões, né, diferentes, e eles utilizam, no primeiro da esquerda ali, um hotel no meio da selva. O segundo é um bar na cidade, assim, são mesinhas e bancos. O terceiro é outro hotel e o quarto é tipo um resort, assim. Daí eles utilizam meio tubo de concreto só. E aí eles fazem para os clientes alugar e ficam por um tempo lá. E no Japão também é utilizado como casa. Tem gente que mora dentro desses tubos aí reaproveitados ou feitos para isso mesmo, empilhadinhos um em cima do outro, condomínios de tubo. Porque lá não tem mais espaço onde botar gente, no Japão e na China. Nosso trabalho é sobre a escova de dente, que é uma matéria-prima, pré-produção. Ela é feita basicamente de 3 materiais, que é o polipropileno, que é um polímero termoplástico. Ele pertence ao grupo das poliolefinas. O nylon, que ele é feito a partir do petróleo, do gás natural, do ar e da água. Durante essa produção, a produção do nylon, ele libera um gás que é responsável por 10% do gás do efeito estufa, que é o ácido nitroso. Também se utiliza a borracha, mas é utilizada uma borracha sintética que ela é produzida através de derivados do petróleo. Não é usado o látex das seringueiras. Bom, os recursos utilizados é secundário e eles são recicláveis, né? Que são materiais que não se encontram dessa forma na natureza, precisa sofrer algum processo. E eles são recicláveis, tem como reciclar. Na parte da produção, ela se dá basicamente em 5 passos. Que o primeiro passo, a escova se inicia com pequenos grânulos de polipropileno, que então eles são sugados por um tubo a vácuo, né, para dentro de uma máquina que faz os moldes por injeção. Então essas bolinhas derretem, né, e formam uma massa plástica. Então após esse derretimento, ela é injetada em um molde de aço inoxidável, formando os cabos. Esses moldes possuem podem fazer de uma vez até 50 100 modelos, 50 a 100 unidades. Então essas escovas apresentam 50 furos na cabeça para cerdas. O segundo passo é o derretimento dos grânulos de borracha sintética, que a cor varia dependendo do modelo que o fabricante deseja. Então essa borracha derretida ela é injetada dentro do molde junto com os cabos que são pressionados contra a borracha. Então elas acabam formando a empunhadura. Já o terceiro passo se dá pelas cerdas, né, que são formadas pelo nylon, que ele tem um braço robótico que insere as cerdas nos buracos da cabeça da escova e
em torno de 1.300 cerdas. Uma escova tem em torno de 1.300 cerdas. E para prender elas, por parte de trás, uma outra parte da máquina insere um arame que serve para ancorar as cerdas. Já o quarto passo, as cerdas são todas aparadas com o mesmo comprimento, e após isso ela passa por um conjunto de lâminas que esculpe as cerdas em diferentes tipos de bordas e que acaba dependendo do modelo e efeito de limpeza para os dentes que se quer obter. Então já o quinto passo mais um sistema robótico embala as escovas de dente, de modo que elas saem da linha de produção prontas para expedição. Então é uma linha de montagem altamente robotizada, com um pouco a influência da mão humana. Então eles até falam que ela é um processo bem, digamos, higiênico, né? Pois não tem direto a mão humana na produção. E é isso. Ramayana? O que se destaca, na verdade, nessa parte da produção é justamente essa questão da linha de produção, né, que é totalmente automatizada, totalmente robótica, e também o processo ser por moldes um processo de injeção, né. O senhor pode baixar lá no primeiro item de baixo. Então, os materiais, a gente dividindo eles em diretos e indiretos. Os diretos, então, seriam o polipropileno, o nylon e a borracha, que são utilizados diretamente no produto. E os indiretos seria o aço e o alumínio, que normalmente são usados, no caso, no maquinário, né, que vai estar produzindo esse produto. A sua distribuição, então, é feita por caminhões até revendedores, e também tem a questão da embalagem, né, que ela normalmente a gente compra a escova de dente naquelas embalagens feitas de plástico com um papel atrás. Então, a distribuição é feita dentro dessa embalagem, e a partir de uma quantidade grande, digamos assim, ela é distribuída até os seus revendedores a partir de caminhões e outras caixas. O uso, então, a escova de dente, ela é utilizada através de um consumo individual para higienização bucal. E esse uso, então, pode causar o desgaste das cerdas, que é o que mais acontece hoje, e o acúmulo de materiais orgânicos entre as cerdas e o plástico, que é quando, tipo, começa a ficar pretinho ali entre os... Espero que ninguém, né, chegou até esse ponto, mas, tipo, fica pretinho ali entre as cerdas, o buraquinho das cerdas e o plástico. O descarte, então, a escova de dente, ela, na verdade, ela pode ser utilizada, na verdade, ela não pode ser utilizada por mais de 3 meses. Esse é um tempo determinado, até por causa da questão da saúde, né, da higienização. Então, 3 meses é o máximo do máximo que se pode utilizar uma escova de dente. Se a gente for olhar na matéria-prima, a gente pode ver que os 3 produtos, as 3 matérias-primas utilizadas para esse produto podem ser reutilizadas. Então, ele é totalmente reciclável. E aí a gente acabou setorizando algumas formas que, sim, ele pode recuperar a funcionalidade do produto ou de qualquer componente. Ou seja, eu posso, depois que eu não tenho mais como utilizar esse produto para higienização, eu ainda posso usar ele para limpar outra coisa como forma de reciclagem? Posso. Pelo menos aqui em casa, isso acontece com os calçados, né? Bota a escova de dente, aquela bem velha lá na lavanderia, quando tem um calçado muito ruim de limpar embaixo no solado,
dá para utilizar também. É uma forma de reciclagem, é uma forma de reutilização em que você não precisa, digamos assim, transformar de novo aquela matéria-prima em algo novo, e você está usando para a mesma funcionalidade, digamos assim, que seria limpar, né? A limpeza. Pode-se valorizar as condições do material empregado ou conteúdo energético do produto, ou seja, se o material utilizado ali no cabo, digamos assim, ou até as cerdas, ainda está numa condição boa, aí pode ocorrer aquela transformação daquele material, né? Porque o polipropileno, ele pode vir, na verdade, tem várias aplicações que a gente pode pensar para o polipropileno, mas aí também é questão de separar, né? Separar as cerdas, que são o nylon, separar a borracha, que normalmente vem no cabo, né, da escova de dente, e o polipropileno, que seria o plástico composto ali no... esqueci o nome disso agora, na parte que a gente pega da escova de dente. E por último, a gente... É isso aí, o cabo. É uma palavra tão simples, eu esqueci, mas... Sem problemas. E por último ali, a gente colocou que não é a maneira correta, mas é o que acontece hoje, é ser descartado de forma inapropriada, não tendo, então, simplesmente ser jogado fora, e não sendo, então, descartado, digamos, numa coleta seletiva, né, em que você pode levar e dizer, esse produto pode ser reciclado de alguma forma, ou até mesmo fazer isso em casa, com as outras opções que a gente colocou ali, né. Então, acredito que essa parte do descarte tem N possibilidades, tanto pensando em matéria-prima, do qual esse produto é composto, quanto pensando em outras utilidades para uma escova de dente, né? Eu acho que seria isso. Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Não sei. A princípio seria isso. Então, o produto que a gente escolheu é o capacete, no caso, os de motociclista, os mais usados no dia a dia, os mais comunzinhos, que eles são fabricados com ABS. Então, Felipe? Estão me ouvindo? Sim. Tá. A pré-produção, então, é a parte onde a empresa que vai produzir, ela começa a receber os materiais que vão ser utilizados na produção. Então, os principais ali são o ABS, que vai ser usado no casco, e o EPS. O ABS, ele é uma resina termoplástica, a gente até tinha apresentado no outro trabalho, e ele atende às especificações de segurança e tudo mais, de resistência, e só que ele não é tão resistente a impactos em alta velocidade, né, que geram um impacto maior, mas ele ainda assim é aprovado e é recomendado até para quem não vai viajar, vai andar na cidade ou coisa assim. E então o ABS ele chega em forma de grânulos, que é a forma como eles são comercializados, e eles vão alimentar lá no processo de produção as injetoras, que é para a produção do casco do capacete. E o EPS, que é o que a gente conhece como isopor, ele também vai ser utilizado na parte do revestimento interno, que é ele que vai dar essa resistência, no caso da cabeça do usuário, quando o capacete ele para em um choque, em uma colisão, é essa parte que vai também amaciar um pouco essa questão do impacto. Até a gente decidiu focar só nesses dois, professor, porque se for ver toda a estrutura do capacete, tem algumas partes que são de acrílico, no caso o viseiro, tem mais a parte de baixo, que vai no queixo, que é o que tem os engates,
que dependendo do modelo, alguns é um tecido mais grosso, outros é um tecido mais fino, tem partes metálicas e tudo mais. Então a gente acabou decidindo só focar na questão do casco e no revestimento, que é o ABS e o EPS. Tranquilo, tranquilo, gente. Gustavo? Bom, na parte da produção, ele começa na injetora, né? Que injeta a matéria, né? No molde. Que geralmente os moldes são todos de tamanho único. Não tem diferença de um para outro. A única diferença que se dá de um para outro é dentro do casco, como foi falado. Ele é esquentado a uma temperatura de 150 graus para ser injetado. E depois, no caso, eles vão, no caso, para as outras partes de produção. No caso, é botado a cinta, selo de rastreabilidade, do corte de pele. No caso, desde quem botou, quem pintou, quem distribuiu, tudo eles têm controle para saber como está sendo usado, ou quem fez a pintura. Tudo é feito na fábrica. A única coisa que não é feita na fábrica é a parte da costura de dentro do capacete. No caso, que ele é costurado fora, eu não achei, no caso, informação de quem faz essa parte da costura do material que reveste ele antes do isopor, que depois eu vou explicar. Mas depois ele vem e passa por uma série de testes para ver se não foi, no caso, extraviado e tal. Depois, no caso, eles usam isopor, não é um isopor comum. No caso, não é aquele normal que a gente usa às vezes para gelar cerveja. E no caso, ele no caso é botado no casco e no caso é ele que vai receber todo, no caso, o impacto da batida ou no caso do impacto que tivesse acontecer, no caso, um acidente, alguma coisa assim. Depois ele, no caso, recebe a montagem, é feita a montagem dele, que é feita pela cinta, que nem o Gui falou antes, aquela que prende ele na estrutura, que seja a cabeça, né? E depois ele é testado, no caso, para ver se atende todas as normas, ou, no caso, receber o selo do Inmetro, né? Ele passa por uma série de testes, no caso, teste de calor, de resfriamento, que eles falaram também, para rigidez, e teste tipo na piscina, que no caso é para simular água ou alguma coisa assim. E depois teste eles botam, deixa eu explicar, eles botam uma lança numa ponta de uma máquina, e no caso projeta a lança contra a viseira. A viseira, no caso, é testada para ver se não está frágil ou se não vai romper facilmente. E depois, no caso, ele é enviado para distribuição daí do capacete. O resto. A distribuição do capacete é assim. Foi pesquisado, no caso, alguns sites foram vistos que as pessoas entram. No caso, eu vi o site da Pius, que é uma fábrica também que produz o capacete. E eles têm, no site deles, eles têm os modelos do capacete. A pessoa vai e escolhe o capacete. No caso, como eu posso dizer, eles reservam o capacete, né? E vai até, no caso, a loja e depois uma distribuidora, uma autorizada. E, no caso, vai lá e pega o capacete que foi encomendado. Normalmente, as empresas não vendem o capacete para as pessoas, digamos, para o consumidor. Somente para quem vai fazer a revenda deles. Então, falar um pouco da reciclagem do ABS, como está funcionando com o seu antes, professor. A gente não conseguiu achar muita informação referente a isso. Uma delas que a gente achou é esse processo de reciclagem, que primeiramente eles fazem a trituração do plástico, logo depois os metais e os plásticos indesejados são separados.
são separados dos plásticos triturados usando um sistema de água, com diferentes velocidades de fluxo, e após a análise dos plásticos separados, a forma recuperada do ABS, ele vai ser, digamos, reproduzido de novo, ou reaproveitado de forma anterior, como ele vai nas lojas, vem como matéria-prima para as lojas ou para as fábricas, na questão de granulados. O que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil é essa questão da logística reversa, que seria as empresas que fornecem os capacetes, no caso, que fazem a fabricação e tudo mais, e a distribuição, elas deveriam fazer a coleta dos mesmos e dar o fim correto do material. Porém, eu tentei entrar em contato com algumas lojas que vendem capacete, algumas oficinas também aqui de Juí, nenhuma soube me informar. O que eles me falaram que se alguma pessoa vai lá para descartar o capacete, elas colocam no lixo e depois o caminhão, no caso do sistema de lixo de Juí, passa e recolhe. Eu tentei entrar em contato com eles também, não consegui falar, para ver se eles têm algum fim específico para o capacete, ou as oficinas acabam doando o capacete para quem for pedir. Tem muita gente que vai e acaba pagando um preço menor e reutiliza o capacete, sendo que é uma forma errada, porque normalmente quando o capacete já está velho ou já sofreu algum impacto, o correto seria descartar ele. E uma outra forma que a gente achou é a questão do artesanato. Muitos acabam criando, mais especificamente no caso, vasos de flor para casa. A coisa mais comum que as pessoas fazem é a reutilização do capacete para fazer uma decoração de vaso em casa. E em relação à reciclagem do EPS, até foi achado uma empresa no Brasil que ela faz esse processo de reciclagem, a gente pegou ela como exemplo. Então ela ressalta que o EPS é um plástico 100% reciclável, que tem em sua composição 98% de ar e muito de tecnologia. Então em 2017, até a empresa é termotécnica, ela iniciou o programa de reciclagem de EPS, que já permitiu a destinação adequada de mais de 40 mil toneladas de EPS no país. O programa gera cerca de 100 empregos diretos, conta com mais de 1.200 pontos de coleta e 300 cooperativas de reciclagens, o que impacta diretamente mais de 5 mil famílias. Após reciclar o EPS, volta para o mercado e é utilizado para a fabricação de itens, como régua escolar, solas de sapato, rodapés, molduras e entre outros. No caso, o EPS ele tem um fim mais apropriado do que o próprio ABS. O ABS ele não tem muito foco aqui no país para ter uma reciclagem. E seria isso. Tem as aplicações ali, Gui, Aqui tem umas aplicações aqui. que são outras aplicações desses materiais. Do ABS, então, ele é utilizado em brinquedos, em utilidades domésticas, outros capacetes, né, como de segurança, de ciclismo. Ele vai ser usado também em peças automobilísticas, como os painéis dos carros, tem uma boa quantidade de ABS. Aparelhos, carcaças de eletrodomésticos, aspiradores, computadores, teclados, celulares e outros. Na construção, ele é utilizado em chapas corrugadas, fios, tubos. E o EPS está crescendo muito no ramo da construção, principalmente, por causa das características de isolamento que ele tem, isolamento térmico e acústico. Então, ele está sendo muito empregado em construções. Também é muito utilizado em embalagens, tanto para proteger como para envolver o produto diretamente. E também é produzido em outras coisas diferentes, como pranchas de surf, flutuadores, granulado para essa proteção de objetos dentro de outras embalagens, materiais de papelaria, entre outros. Basicamente isso aí. Até que a gente colocou uma imagem de como vem os ABS, e aqui até tem um vídeo no YouTube mostrando mais ou menos o passo a passo de como é a produção. Esse é o print que a gente deu, onde mostra lá atrás, caso vocês pacotem, é como chega o ABS para a empresa, e aqui é quando eles já estão só na forma granulada, retirados da embalagem. E aqui é o exemplo da parte interna do capacete, de proteção feita com EPS. Essa moldagem ali do EPS
nem sempre é feita na empresa que está produzindo o capacete diretamente. Em alguns casos, eles mandam o projeto para as empresas que fornecem o EPS, e eles dão toda a consultoria do projeto e às vezes até produzem as peças e mandam prontas. E acredito que seria isso. Então, o nosso infográfico é da caneta. A gente escolheu a marca da Bic, então. Na parte de pré-produção, a gente foi separando por cada parte da caneta, porque cada parte é feita de um material. Então, falar um pouquinho de cada um. Então, o corpo da caneta ele é feito de poliestireno, que é um tipo de hidrocarboneto, e ele vem do petróleo. E na temperatura ambiente, a gente pode achar ele no estado sólido. A tampa da caneta, a tampa e a carga, a partinha de dentro que a gente coloca a tinta, então elas são feitas de polipropileno, então ele é um polímero, né, um termoplástico, e ele é produzido a partir da polimerização do gás do propileno ou do propeno. A tampa de trás da caneta, ela é feita do polietileno, e os polietilenos tradicionais, eles utilizam matérias-primas de fonte fóssil, como o petróleo ou gás natural, só que também existe o polietileno verde, que ele é produzido através da cana-de-açúcar e é uma matéria-prima renovável, então é muito melhor para o meio ambiente, porque quando ele está sendo produzido, a cana-de-açúcar ela meio que absorve o gás carbônico da atmosfera. A tinta da caneta, a preta, ela é feita a partir do negro do fumo, ou negro de carbono, também é chamado assim, que é uma fuligem criada na queima de certas substâncias químicas. Então, eles separam a fuligem utilizando um polímero e eles aplicam um solvente para fazer a tinta descer pela caneta. Então, no caso das canetas vermelhas, eles utilizam um pigmento eosina e nas azuis os pigmentos como trifenilmetano ou azulftalo. A esfera da caneta ela é feita de carboneto de tungstênio, que é um material muito denso, muito duro. Então, ele geralmente é aplicado na fabricação de equipamentos que vão ter bastante desgaste e também para algumas aplicações militares. Na parte de produção, então, o corpo da caneta é feito com grânulos da matéria-prima que são utilizados no processo de injeção. 32 peças por vez são feitas e depois elas são resfriadas com água. O processo dura cerca de 12 segundos. A tampa da caneta é feita de grânulos da matéria que são misturados com o corante para adquirir a cor desejada e o resultado é colocado na máquina para a injeção do molde. E é feita 140 peças por vez. A tampa de trás da caneta é feita com grânulos da matéria misturados com corante colocados na máquina de injeção do molde. É feito um teste para verificar se as peças possuem rebarbas. A ponta da caneta é feita 1 milhão de peças por dia feitas pelo processo de injeção. O material que sai da máquina como sobra é 100% reciclado. A carga da caneta, que é onde vai a tinta, é feita com processo de extrusão. O diâmetro é medido a laser e depois a peça é cortada no tamanho necessário com uma faca giratória. A tinta das canetas Bic é importada e chega em tambores de 200 kg cada. É injetada nos tubos de carga com o maquinário aquecido para a tinta fluir. A esfera na ponta é colocada junto com o latão que tem na ponta e a esfera possui 1 milímetro de diâmetro. No final do processo, todas as canetas são analisadas para a verificação das partes. As cargas são colocadas em uma centrífuga para remover as bolhas de ar que podem conter e a caneta começa a ser montada. Bom, e no que diz respeito à distribuição, ele é realizado através do transporte rodoviário
que é o setor que mais causa impacto na qualidade do ar, né? Ela é responsável por cerca de 90% das emissões de gases poluentes e de CO2. E seria importante a diversificação desses meios de transporte, né? Tipo, o transporte ferroviário e hidroviário. Só que, em termos de Brasil, isso é bem complicado, principalmente o ferroviário, né? Que a gente não tem uma estrutura ferroviária própria para isso. Foram escolhas de governos anteriores priorizarem o transporte rodoviário. E são meios de transporte que causam menos impacto. Já no uso, a tinta da caneta ela é viscosa e foi feita para ser exposta ao ar, então ela não vai ficar seca, né, se a caneta ficar sem tampa. E ela seca muito rápido quando você escreve. E no modo de uso, né, quando a gente encosta a caneta no papel, a esfera se move e libera a tinta. Então, no descarte, o corpo da caneta, ele não é considerado um descarte comum, porque se trata de uma substância não biodegradável, então ela não vai se decompor naturalmente. Já a tampa da caneta, ela pode ser reciclada com facilidade, né, porque ela é um polímero, um plástico. E a tampa de trás da caneta, tanto o poliuretano tradicional quanto o verde são recicláveis. Eles não é um material biodegradável com tanta facilidade, mas ele pode ser reciclável. E é isso. Se as meninas querem falar mais alguma coisa. Para acrescentar também ali na parte do descarte, a gente sabe que dá para fazer a reutilização, né, das partes da caneta, só que para isso tinha que ter um descarte correto, no caso separar as partes e tudo mais. E também tem a questão da tinta, que ela meio que faz uma parte da caneta ser descartável porque ela é tóxica para o meio ambiente, então meio que não dá para reutilizar aquela parte. Mas para isso também tem, aí não falando da BIC, mas no caso da Faber-Castell, ela tem um projeto que é para, no caso, recolher, coletar, né, materiais escolares. E daí tu pode fazer, qualquer pessoa pode fazer essa ação, aí recolhe. Quando tem uma quantidade bem grande, né, desses materiais, a Faber-Castell mesmo paga para mandar esses materiais, né, lá para algum lugar, agora eu não sei ao certo, e daí eles fazem o descarte correto desses itens, e também a coleta desses itens pode gerar em valores que depois são doados para alguma entidade. Então, nosso trabalho é sobre o papel jornal, feito em um infográfico no estilo do jornal. E a história, então, basicamente, ele teve várias formas de ser feito, na verdade, com várias matérias-primas. Começou com papel vegetal, então 4.000 anos antes de Cristo era feito o papel papiro, que ele era usado uma medula de cana. Então ela era cortada, prensada, de uma forma em que ela ficasse perpendicular e depois secada. Então era usado principalmente pelos gregos, romanos, os persas, árabes, mais nessa região. Depois, lá no século II, eles inventaram o pergaminho, que veio da região do Pérgamo, por isso o nome, e era feito basicamente de couro animal. Então, eles usavam de vários animais, principalmente vaca, ovelha, cabra. Então, o material ele era limpado, curtido, lixado, esticado e depois comercializado. Aí depois, na China, que foi um que deu grande repercussão, assim, tipo, foi usado bastante na região, que foi o papel feito de roupa. Então, eles pegavam os restos de roupa, trapos, cordas, cortiças velhas, eles cozinhavam, retiravam a polpa em uma bandeja lisa, eles prensavam o conteúdo e depois eles retiravam o líquido e deixavam secando para ser usado, então, o que sobrava, que era uma espécie de papel bem fino. Depois, em 1850, começou a ser utilizado, então, o papel extraído da madeira. Só que foi em 1719 que o francês René Reaumur, não sei como se pronuncia, mas enfim, que ele teve essa ideia de utilizar a fibra da madeira.
mas aí só depois de muitos anos que ele realmente passou a ser utilizado. As características do papel jornal é aquelas que todo mundo conhece, então ele é muito frágil, ele amarela com bastante facilidade e ele contém bastante impureza na sua produção, porque ele não é um papel puro, não é um papel que, além da tinta ter bastante impureza, e isso vai refletir lá na reciclagem, que depois a gente vai falar mais, ele também possui impureza na fabricação. E uma curiosidade, os europeus, eles aprenderam a fazer o papel com os árabes e os árabes com os chineses, então foi passado assim para hoje em dia ser o que é. Pode ir, Gabi. Então, o processo de fabricação do jornal, ele se dá, em primeiro lugar, pelo posicionamento e fabricação do papel em si. O papel do jornal, ali, entre aspas, em branco, ele é colocado nas prensas de impressão, em um processo chamado de web offset. Esse papel, ele é produzido principalmente com pasta de alto rendimento, a termomecânica e a quimomecânica, e ele tem uma pequena fração de pasta química branqueada, para poder ter um barateamento no custo dele, já que ele é feito em massa para pessoas de baixa renda, geralmente. Os outros usos dele, além do jornal em si. O segundo passo, então, ele vai para a sala, vai ser a sala de composição, recebendo o arquivo já formatado no typesetting correto. No caso, todos os caracteres e a tipografia está no mesmo jeito que vai aparecer na página do jornal quando impresso. E após essa aprovação da versão final da página, ela é enviada ao departamento de processamento. Pode descer um pouquinho, Mari, por favor, ali a imagem. Aí, obrigado. Após isso, então, a imagem da página do jornal ela é passada para um filme sensível à luz, UV, num dispositivo chamado de stripper, que é onde são colocados os quadros sensíveis à luz e as imagens de cada página são queimadas no filme. Depois disso, esse filme é utilizado para criar uma placa de metal, para marcar uma placa de metal como molde para a impressão do jornal. Essa placa ela é revestida com plástico também, e ela tem, em média, 0,3 milímetros. Décimos de milímetros de espessura, perdão. Por último, então, aquele molde ele é utilizado numa prensa que é rotacionada e imprime-se essa imagem nas folhas em branco do jornal. Esses moldes de alumínio imprimem geralmente de 4 em 4 folhas por vez, e ele tem uma velocidade média de 40 km por hora em sua velocidade máxima, depois que ele começou a imprimir as 100 primeiras folhas, se não me engano. Essa máquina já faz a ordenação direta das páginas também, automática, e no final do processo, daí, as páginas são colocadas como um miolo manualmente pelas pessoas. Daí. Sobre o ciclo de vida, então. Tudo começa, basicamente, nas plantações de árvore, que vão ser utilizadas pela indústria. Atualmente já tem várias florestas destinadas somente a isso, que as árvores que são cortadas lá já têm um reflorestamento para depois poder ser utilizado no futuro novamente. Em segundo lugar, daí, tem a transformação da madeira em pasta papeleira nas indústrias. A produção do papel, que pode ser utilizado com papel reciclado também, que isso traz bastante impurezas para o papel jornal, que foi o que a Mari citou antes. Depois, então, tem o corte, a impressão e o acabamento dele nas indústrias que fazem o jornal em si. Depois disso, ele é transportado e levado ao público, que consome o jornal, utiliza ele tanto para leitura quanto para, sei lá, usar para o cachorro fazer xixi em cima. E também, daí, por último, tem a recolha e a reciclagem, que nem sempre pode ser feita. Tá, aqui tem também uma breve curiosidade sobre ele. Deixa eu só... Tá. Não foi nada.
Alguns anos atrás, também, as aparas do jornal eram utilizadas na produção do papel toalha e do papel higiênico. Já que o jornal era barato, o volume desse material era enorme no estado, principalmente pois as bancas de revista tinham um número de vendas muito alto, que facilitava, então, essa venda também. O newsprint, então, ele é basicamente pegar o galho menor das árvores e deixa essa parte mais nobre, que é a parte que vai ser usada principalmente na construção civil e no mobiliário. Então, é a parte mais forte que tem da madeira e deixa a parte mais fraca para os papéis, jornais, no caso. E isso é bom porque ele vai diminuir a quantidade de celulose que vai ser utilizada na fabricação do papel. E ali tem uma curiosidade que, em média, 15 árvores são usadas para a produção de 1 tonelada de papel com esse processo. Então, assim, diminui bastante a quantidade de desmatamento. E as tintas biodegradáveis, só que, assim, ambos os processos, eles são um pouco futuristas, não são utilizados de forma, assim, 100%. As tintas biodegradáveis, menos ainda. Mas elas diminuem os impactos das impurezas retiradas do papel, não só na fabricação do papel jornal, mas como também depois na reutilização. Porque além das impurezas que o próprio papel vai ter, que a gente comentou a recém, essa tinta dá a impressão que também possui uma toxicidade e vai acabar diminuindo, né? Então vai dar para usar de mais formas. E uma forma de reciclagem que qualquer um pode fazer assim de forma mais rápida e usual seria o artesanato. E assim, existem inúmeras coisas que podem ser feitas com o jornal e, enfim, tanto de decoração, a gente colocou aqui algumas imagens, mas existem outras milhões de coisas, se for jogar no Google, né, que podem reutilizar o papel para ele não ir necessariamente para o lixo. Então, ele diminui consideravelmente essa quantidade. Aí, fora encadernação, plantar semente numa garrafa PET, botar o jornal ao redor, que também vai dar equilíbrio térmico para a planta, além de ajudar a crescer mais também, dependendo da forma. Eu estava lendo uns artigos que, dependendo da forma como tu planta a flor ou a planta com o jornal, ele ajuda a ela crescer mais rápido, embalar produtos, enfim, proteger superfícies de vidro. Então, o jornal ele pode ter variadas reutilizações. Tudo bem que agora, hoje em dia, a gente não utiliza tanto o jornal quanto era antigamente, mas mesmo assim continua sendo produzido e em grande quantidade ainda. Então, é um produto que pode ter vários meios de reutilização. Então tá. Então eu e a Camila, a gente escolheu fazer sobre a Havaianas, especificamente do chinelo. Então, para contextualizar um pouco, a marca Havaianas começou há 58 anos como um chinelo básico para trabalhadores humildes que trabalhavam em obras ou plantações no Brasil. Hoje a marca apresenta um vasto catálogo, indo além de chinelos, e atualmente possui pontos de venda em mais de 80 países, consolidando-se assim como uma das primeiras marcas brasileiras a serem globais. Então, a fabricação da borracha sintética. O primeiro passo é a mistura de materiais, compostos de borracha natural ou sintética, enxofre, catalisadores, plastificantes, pigmentos e cargas minerais. Passo 2. Modelagem. Preparação para a vulcanização. É dada a forma necessária por meio de extrusão, injeção ou prensagem. Passo 3. Vulcanização. Processo de aplicação de calor e pressão sobre a massa de borracha para conferir a propriedade elástica. Passo 4. Acabamento. Antes dos produtos serem acomodados nas embalagens, eles passam por uma verificação manual. A produção. Baixa, Caterina. Isso. A produção das sandálias havaianas, elas são feitas com borracha SBR expandido ou EVA. A estrutura da sandália é composta por sola e tira. A tira é fabricada pela injeção de compostos de PVC e a sola é fabricada a partir de um composto de borracha.
composição variável de acordo com características e custos desejados, que é misturado em banduri, conformado em um misturador aberto de cilindros ou calanta, vulcanizado em prensa sob pressão e aquecimento, e por fim ele é laminado e vazado. O processo começa com o corte das solas, depois vem a aplicação da serigrafia, marcação, parafuração, que é onde vai ser colocadas as tiras, daí então a colocação das tiras e a aplicação de uma etiqueta, limpeza, revisão e condicionamento das sandálias em embalagens individuais, que é o par, e acondicionamentos em caixas congurradas. Baixa mais um pouquinho. Isso. Distribuição. Ao deixarem a fábrica, os produtos são distribuídos em grandes cargas para lojas e departamentos de calçados e supermercados. Além disso, o consumidor pode comprar os produtos da loja pelo site oficial da marca, sendo entregue na sua casa por uma transportadora. A marca exporta atualmente para mais de 80 países e possui mais de 200 mil pontos de venda. Então, sobre essa parte, teria também a poluição do ar, que é pelo gasto de energia dos carros, aviões e navios, pois entregam também em outros países. E a embalagem da sacola, que tem a alça e o corpo feito de papel 100% reciclado, a caixa onde a sandália é colocada e é feita de papelão, material também 100% reciclável, resistente e durável. Esse tipo de material é muito econômico, sendo seu uso viável para marcas que tentam reduzir gastos com a embalagem sem reduzir o nível de proteção do produto. Uso. Então, o público-alvo das Havaianas é um público muito amplo, pois é para todas as pessoas, né? Indiferente da classe social. Busca proporcionar um produto de qualidade e resistente e que, ao mesmo tempo, protejam os pés, podendo ser utilizados em diversas ocasiões. Que tá tudo bem você usar uma calça jeans com chinelo. Em relação, então, à reciclagem do produto, todos os produtos que são 100% feitos de borracha, eles podem ser reaproveitados por meio da reciclagem, que se torna um fator positivo para o meio ambiente, uma vez que a borracha é material de difícil decomposição, seja ela oriunda da extração natural ou derivada do petróleo, que é o caso da borracha sintética. O processo é o mesmo para ambos tipos de borracha, então consiste em triturar, aquecer, pressionar o material para que se obtenha material novo e que tenha a mesma consistência de borracha quando nova. Recomenda-se, então, que os fabricantes que utilizam a borracha para a fabricação de chinelo, eles tentem aproveitar melhor a matéria-prima, então comprar placas de borracha grandes que reduzam o desperdício por conta da possibilidade de reduzir as margens entre cortes, o que proporciona melhor aproveitamento da borracha e aumenta o número de itens produzidos. Essa medida é uma excelente forma para evitar o desperdício de borracha, mas também aumentar a margem de lucro da empresa. Então, entre os produtos que podem ser feitos através da borracha reciclada, a gente pode citar brinquedos, esculturas, borrachas, principalmente o piso de borracha e os tapetes infantis, né? E aí, enquanto eu estava pesquisando, eu achei a primeira imagem ali, que a gente tem uma girafa, eu achei uma empresa muito legal e achei legal compartilhar com todo mundo para conhecimento, né? Então, existe uma empresa no Quênia que ela encontrou uma forma de reutilizar os chinelos de borracha, como esse aqui da esquerda, quer dizer, descartados, criando escultura de animais, brinquedos e outros utensílios. Então, é como uma forma de ajudar o meio ambiente. Então, essa empresa ela já recicla mais de 500 mil chinelos de borracha por ano, empregando mais de 900 quenianos em toda a linha, em sua linha de coleta e produção. Em um dia de trabalho, eles conseguem produzir entre 6 a 8 animais, como girafas, golfinhos e tal. É realmente muito bonito. Eu só coloquei a girafa, mas é surreal o que eles conseguem fazer com a borracha. É realmente arte, é muito bonito. Mas, enfim, por causa de espaço, não consegui colocar as outras imagens. Em relação à iniciativa da empresa, da Havaianas,
em relação ao meio ambiente, ela diz que, então, ela possui diversas políticas que permeiam todos os níveis da organização, permitindo a implementação de diversas atividades que buscam desenvolvimento sustentável, então ações como coleta seletiva, controle de resíduos, transporte e destino adequados para os resíduos, ações para redução de consumo de energia e de água, desenvolvimento consciente de materiais a serem usados em seus produtos, lançamento de linhas de produtos ecológicos, reciclagem de resíduos de borracha, coprocessamento dos resíduos não reciclados, reciclagem dos resíduos de PVC no próprio processo produtivo e educação ambiental de todos os seus empregados, além de outras atividades. Quando a gente estava pesquisando sobre a produção, eu não consegui achar muita coisa no site da Havaianas, então a gente foi muito pelo geral, assim, de como são produzidos os chinelos, né? Mas aqui embaixo a gente consegue ver que, enfim, na produção, seja tanto de chinelo ou das alpargatas que eles têm bastante ações que, enfim, que visam ajudar o meio ambiente, que sejam adequadas, principalmente a parte de transporte e descarte, né, da borracha dos chinelos. Além disso, eu vi também que tem, em prol do descarte correto, não sei se hoje ainda tem, mas antigamente a Havaianas tinha vários pontos nas suas lojas, tinha vários, digamos assim, lixeiras de chinelos, onde as pessoas, quando fossem fazer a troca, comprar uma nova, podiam colocar lá. Então, mais uma vez mostrando que a empresa se preocupava com isso, né? Com o descarte correto. Então, tinha vários pontos onde você podia colocar as suas Havaianas. E elas seriam, então, descartadas da maneira correta pela empresa. E aqui embaixo a gente colocou alguns dos chinelos que, enfim, é uma linha nova deles, que é, segundo eles, sustentável. Eu não consegui achar se eles são realmente feitos de algum material diferenciado, uma borracha, enfim, ecológico, algo do tipo. Mas acredito que esses dois tipos de chinelo apoiam duas causas aqui no Brasil. Então, a fauna e a flora e a vida marinha. Então, acredito que por ajudar essas duas causas, o material não pode ser, enfim, não pode degradar o meio ambiente se ajuda essas causas, né? Mas especificamente eu não achei se eles são feitos de algum material especial. E eu acho que é isso. E mais uma coisa que eu achei também quando eu estava procurando sobre a reciclagem, enfim, descarte, é uma coisa meio contraditória, porque, enfim, mesmo que a borracha seja pode ser reaproveitada e tal, o processo de reciclagem, ele é um processo bem complexo e demanda bastante energia e tempo. Então, coloca na balança, assim, se realmente a borracha, ela é um produto realmente que vale a pena ser reciclado, pelo fator de que, enfim, para reciclar a borracha é um processo complexo e também gera bastante energia, que pode ser não tão bom para o meio ambiente ao mesmo tempo. Então fica aí o questionamento. Eu vi muita controvérsia sobre isso, mas enfim, pelo menos a gente consegue reciclar material, mas aí fica questionamento. Bom, então, boa noite primeiramente para todos. O nosso trabalho é sobre o ACV do pneu, então. Então, ele começa ali na pré-produção. A matéria-prima, que é o elemento para a produção de um pneu, é a borracha natural, conseguida por meio da extração do látex, a partir de cortes no caule da seringueira, e a borracha sintética, cabos metálicos, negro de fumo, sílica e produtos químicos. Aí, mais abaixo, ali a gente consegue ver, então, a produção dele. As partes, então, do processo de fabricação. Vem a mistura, que é a mistura constituída por diferentes tipos da borracha. O corte, que é a borracha arrefecida e cortada em faixas que irão formar a estrutura do pneu. A construção, então, que são os elementos, o têxtil, as cintas de aço, os talões, as telas, o piso e os outros componentes são colocados numa máquina, onde o resultado é um pneu verde. A cura, então, que é o pneu verde, é vulcanizado com moldes quentes
e uma máquina de cura, que comprime todas as partes e molda até a forma final. E a composição, que é a borracha natural, borracha sintética, aço negro de fumo, que é a fuligem, óxido de zinco e ácido esteárico, enxofre, que é o agente vulcanizador, antidegradantes, aceleradores e retardadores, auxiliares do processo. Também é importante ali a fabricação de um pneu novo consome uma grande quantidade de recursos, como a mão de obra, de energia, além de fazer uso de processos de alto nível tecnológico. Em relação à distribuição, o armazenamento deve estar limpos em locais secos, cobertos, arejados e longe de luz solar. São colocados dentro de sacos plásticos grandes, deixando a vácuo. A temperatura do armazenamento deve estar entre 10 graus a 25 graus. E o meio de transporte de pneus mais utilizados no Brasil é o sistema rodoviário, e ocasiona o aumento da poluição atmosférica e da poluição sonora. Em relação ao uso, a rápida aceleração e desaceleração do automóvel, sem contar as condições das estradas, diminuem o aproveitamento do pneu. Se utilizado de maneira considerada coerente, pode rodar em média 100 mil quilômetros. Na produção, o pneu é então classificado em novo, recauchutado ou reutilizado. A recauchutagem, onde o processo é recolocar a parte da borracha gasta na banda de rodagem, preservando cerca de 80% da matéria-prima. A reutilização direta, ou remoldagem, é um processo que alonga a vida útil do pneu, cujo custo representa 2,5% do custo total de um pneu novo. E ali também, então, os impactos ambientais, né, da recauchutagem e da reutilização e do pneu novo, então, foi citado anteriormente já. Então, sobre o descarte do pneu no meio ambiente é um grande problema ambiental, em especial por conta do elevado tempo de decomposição, causando poluição do solo e contaminação de áreas, quando não são recolhidos adequadamente. Ocasionam problemas ambientais devido à sua queima e também de saúde pública, porque quando jogados a céu aberto, acumulam água da chuva, propiciando a criação de insetos transmissores de doenças, como dengue, malária e febre amarela. Oi! Agora eu consegui! Meu Deus! Tá, peraí, a queima a céu aberto, independente da quantidade, gera emissões com um efeito químico. Tá. Então, os pneus inservíveis podem ser transformados em tapetes para automóveis, solados de sapato, indústria moveleira, piso esportivo, pisos industriais e borrachas de vedação. Além disso, o pó gerado na recauchutagem e os restos de pneus moídos podem ser usados na composição de asfaltos de maior elasticidade e durabilidade. O asfalto borracha e ainda como elemento aerador de solos compactados e pilhas de compostos orgânicos. As tecnologias mais utilizadas para a reutilização, reciclagem e valorização energética de pneus são a recapagem, recauchutagem, remoldagem de pneus, que ou eles refazem o pneu dando uma melhorada nele, ou senão ele vai ter que ser reaproveitado de outra maneira. E a logística reversa é utilizada, muito importante na reciclagem dos pneus. Então, acho que dá para falar também sobre, em relação à reciclagem, que, se eu não me engano, em 1999, foi aprovada a Resolução CONAMA, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e isso fez com que ocorresse um grande avanço na reciclagem dos pneus no Brasil, que o objetivo principal era apresentar logística reversa dos pneus usados no Brasil, e também talvez servir para outros países, tipo, influenciar outros países, e isso foi muito importante,
Tanto que várias vezes, acho que em 2009, se não me engano, teve uma das últimas alterações, né? Que cada vez vai mudando, né? De acordo com a quantidade de produção de pneus no Brasil. E acho que seria isso. E daí a gente colocou também ali em cima, se tu subir um pouco, uma fotinha ali, uma imagem do pneu e das camadas, das partes. Só a gente decidiu não especificar cada parte, porque senão daria muita coisa. Ficaria muito extenso. Mas seria isso.